Vamos falar então sobre os 10 melhores livros que eu li esse ano. Foi um total de 40 livros lidos, então não foi tão difícil assim selecionar os 10 que eu mais acabei gostando. A maioria deles são livros de literatura, alguns de professores, eu acabei selecionando um de filosofia também, mas a maioria são livros de literatura. Começar por esse do Franz Kafka, A Metamorfose. A Metamorfose, ela é um livro que me fez ter muita vontade de ler outros livros do Kafka, porque é um conto, né? É um livro de um conto muito bem escrito, a história é muito interessante e ela lembra de certa maneira outro livro que mais adiante eu vou falar. É lógico que eu não vou falar muito sobre o enredo das histórias, até porque a ideia é que você depois procure os livros e leia para entender a história. Não, Kafka é um autor aí que dispensa apresentações, é um grandiosíssimo autor e a Metamorfose é uma obra-prima dele. O segundo livro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa edição aqui da Companhia das Letras é muito boa. A Companhia das Letras tem o 1984 do Orwell também, que é outra, que essa sim, né? 1984 é a obra-prima do Orwell, mas aqui é A Revolução dos Bichos, também é um livro muito bom. É uma distopia, né? 1984 também é uma distopia. E a Revolução dos Bichos ela serve como uma crítica a governos autoritários. Meio que a qualquer tipo de governo autoritário mostra a ideia de que, a princípio, o governo autoritário pode parecer ser próximo do povo, só que, como o sonho do oprimido é se tornar o opressor, acaba que as coisas vão acontecendo tudo de novo. E não tem final feliz aí no livro do Orwell. Muito bom, livro rápido de se ler. Essa edição da Companhia das Letras é muito boa, a letra tem um bom tamanho, a página é amarela. Um livro com página branca acaba sendo dificultador da leitura às vezes, né? Porque o nosso olho tende ao amarelo. Isso foi um professor de física uma vez que me falou quando eu estava no primeiro ano. O nosso olho tende para o amarelo e ele reflete o branco. Então, para o livro é ruim ele ser branco porque você está lendo, acaba refletindo a página no teu olho. Então, as páginas amarelas são mais contributivas para a leitura. Então, eu recomendo essa edição da Companhia das Letras. Agora, o livro que eu falei que lembra um pouco o livro do Kafka, que é esse aqui do Tolstói, A Morte do Ivan Ilitch, uma das grandes obras do Tolstói, né? Mas nós não podemos falar que é a melhor obra do Tolstói, até porque o Tolstói escreveu Guerra e Paz, Tolstói escreveu Ana Karenina, Tolstói escreveu tantos e tantos contos muito bons. O Tolstói é um grandiosíssimo autor russo. A Rússia tem grandes autores, né? Gogol, Dostoiévski, Ivan Turgenev, eu já falei do Gogol, o Chekhov. Se eu ficar falando aqui, há diversos autores russos aí que são excelentes. O Tolstói é um deles. E a vida do Ivan Ilitch até a sua morte, ela lembra um pouco o sentimento que as pessoas tiveram quanto à morte do Ivan Ilitch, lembra um pouco quanto a do Gregor Samsa na Metamorfose do Kafka. Duas obras interessantíssimas com reflexões sobre a vida. E esse é um ponto interessante da literatura. A literatura às vezes acaba dialogando com a filosofia, nessas reflexões que fazem com a vida. E isso é um ponto que acaba
me fazendo gostar da literatura, além do fato de as pessoas criarem, a partir do zero, histórias muito cativantes, histórias extremamente interessantes aí. O próximo livro é outro que também é do Tolstói e segue também essa linha. É um livro de 4 contos, de quanta terra precisa o homem, e tem outras histórias. Deixa eu procurar aqui, ó. Aqui. Do que vivem os homens, as 3 perguntas, a cafeteria de Surat e o de quanta terra precisa o homem. O texto é integral. Ele vem traduzido do inglês. E o Tolstói é russo, né? Então acaba sendo uma tradução que a gente fica um pouquinho desconfiado, porque primeiro foi traduzido para o inglês, do russo para o inglês e talvez do inglês para o português aqui. Mas de qualquer maneira, o livro é muito bom, as histórias são muito boas, e vale a atenção aí. É um livro curto, e é muito bom. Eu só achei com todos esses contos aqui na Príncipes. Tem um livro só do De Quanta Terra Precisa o Homem, que é só esse conto, de outra editora. Mas com todos esses contos aqui eu só encontrei na Príncipes. Agora um que é exclusivo da editora 34, muito bom também, do Fyodor Dostoiévski. 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. A princípio eu comecei a ler pensando no Sonho de um Homem Ridículo, porque é a mais conhecida entre A Dócil e O Sonho do Homem Ridículo. Só que eu descobri que A Dócil é um conto muito maior do que uma narrativa fantástica muito maior do que O Sonho do Homem Ridículo. E eu achei muito boa A Dócil, muito boa. Não esperava, né? Eu comecei a ler principalmente pensando no Sonho do Homem Ridículo. Mas foi uma leitura muito boa, porque A Dócil era excelente e O Sonho do Homem Ridículo também é excelente. É impressionante como o Dostoiévski consegue escrever de um jeito tão fantástico como ele faz, né? E como reflexões muito interessantes nas obras dele. E se você acha que acabou pelos russos, não acabou, porque o próximo é de Ivan Turgenev, da Penguin, essa editora muito boa, né? Excelente editora, talvez a melhor editora aí que nós tenhamos, a Penguin. Primeiro Amor. Olha, eu acho que dos livros de literatura que eu li, esse talvez seja o mais bem escrito no sentido da cristalização das palavras que o Turgenev usa. O Turgenev é muito feliz, né? Em tudo que ele descreve no livro, em cada palavra que ele escreve é muito bem colocada, muito, muito, muito bem escrito. Não há nem o que falar sobre o Primeiro Amor do Ivan Turgenev. O problema é que talvez não seja um livro para qualquer um, no sentido que muita gente poderia não gostar dele, porque ele é um livro muito romântico. O Primeiro Amor é um livro muito romântico. E isso acaba fazendo com que muitos leitores acabem não gostando. Eu gosto disso. Eu gosto de ler esse tipo de coisa. Gosto de ler poema. Gosto do período romântico no Brasil, etc, etc. Então, é um livro que, para mim, foi muito bom. Mas ainda que o cara não goste, velho. Se o cara gosta de literatura, gosta de uma coisa bem escrita, isso acaba sendo deixado de lado para quem está lendo. E aproveitando, eu vou fazer um bônus no livro, porque são 10, só que um deles já vai ser apresentado, já que é Noites Brancas, do Dostoiévski. E esses 2 livros aqui são muito parecidos.
Claro que não na história, as histórias talvez não tenham nada a ver uma com a outra, só que são dois livros muito bem escritos. É claro que esse Dostoiévski aqui, se eu não estiver enganado, ele tinha 26 anos quando ele publicou. Eu acho que o Gente Pobre, o Dostoiévski, publicou com 24, que foi o primeiro livro que ele publicou, e o Noites Brancas com 26. Isso eu não estiver enganado, posso estar até equivocado no meu comentário. Mas o Noites Brancas é um livro também muito romântico, mas é muito bem escrito, é um livro curto, assim como O Primeiro Amor é um livro curto, é rápido de ler, é muito fácil de ler, é muito gostoso de ler. A literatura deles é muito boa. Ainda não é aquele Dostoiévski do Memória do Subsolo, não é aquele Dostoiévski do Crime e Castigo, não é o Dostoiévski dos Irmãos Karamazov, mas já é um Dostoiévski que deixa muitos autores aí no chinelo. Vamos agora para um livro de filosofia sobre a brevidade da vida do Sêneca. Bom, os filósofos estoicos, não sei qual é a pronúncia correta, né? O Sêneca, Marco Aurélio, que eu tenho aí meditações dele pela Penguin, o Epicteto, todos esses são autores fáceis de ler, são autores muito fáceis de compreender o que eles estão escrevendo. Ainda que sejam livros de filosofia, são livros de filosofia mais fáceis de compreender. Assim como você lê a Apologia de Sócrates do Platão não é complicado, há livros do Platão aí que não são difíceis de você entender. O Santo Agostinho não é um autor difícil de entender, eu li as confissões dele 2 vezes, por 2 editoras diferentes, e não é difícil de compreendê-los. Então, para quem está começando a ler livro de filosofia, os estoicos são interessantes. E o Sêneca, o que foi interessante foi que eu li esse livro em dezembro. Eu li muito próximo do fim do ano. E procure ler, e daí veja o porquê que foi interessante eu acabar lendo ele no fim do ano. O Sêneca é bem direto nos comentários dele, nas ideias dele. É muito bom mesmo. Agora, de um professor aqui. Clóvis de Barros Filho, Amor Não Se Prova. É um livro de diversos capítulos. É um livro muito autêntico. Talvez um dos mais autênticos do Clóvis. E eu até peguei aqui alguns livros que eu já li do professor Clóvis. Todos esses livros, tirando esse aqui que eu tô lendo agora, que é o Tesão de Viver, que é do Clóvis com o Júlio Pompeu, que também é professor. De todos esses aqui, o único que eu não li é aquele que eu tô lendo no momento. O Inédito Pomão eu já li, A Vida que Vale a Pena eu já li, O Gato e Epaminondas eu já li, O Projeto de Vida eu já li, esse aqui que é um diálogo ético e vergonha na cara com o professor Cortella eu já li, esse aqui que é um diálogo Camões Jacobin eu também já li. Todos eu li no ano passado. E tem mais um ainda que não tá comigo, que é A Felicidade é Inútil, que também é do Clóvis de Barros. E acaba que de todos esses, o que eu preferi foi O Amor Não Se Prova. E não se assuste com o título, porque o título é só o nome de um dos capítulos do livro. O resto, cada capítulo nenhum tem nada a ver com o outro. Você pode ler em qualquer ordem. Tanto é que O Amor Não Se Prova foi o último dos capítulos que eu li. É o capítulo que abre o livro, mas foi o que eu deixei por último. Eu li do segundo até o último e depois de ler o último voltei ao primeiro, que é O Amor Não Se Prova. Muito autêntico, muito interessante. Tem muitas ideias aí muito boas, explicações muito boas, são todas reflexões muito interessantes aí. Tem um livro dos 10 melhores que eu li que não está comigo, que eu não vou poder mostrar, mas vou deixar aí na tela.
O nome é Não Sobrou Nenhum e o livro é da Agatha Christie, uma autora aí pelo menos, né? É uma autora das minhas prediletas, muito interessante o jeito que ela escreve, muito interessante, tudo nas obras dela é muito bom. É claro que nem todas devem ser boas, né? Mas a grande maioria são de muito boa qualidade. E hoje não sobrou nenhum, um livro na edição que eu tenho tem 400 páginas. Eu acabei emprestando para um amigo meu ler nas férias. Mas sim, são 400 páginas, só que parece que são menos de 200. Porque você lê 60, 80 páginas num dia de boa. Porque é muito. Você fica preso na história e você fica lendo e não se dá conta que está lendo. Porque é muito bom. O final é surpreendente, assim como na maioria dos livros da Agatha. Vale muito a leitura. E Não Sobrou Nenhum é um livro que, não por acaso, sempre está entre os livros mais vendidos do mundo. E quase todo ano tá, ainda com esse crescimento de livro de autoajuda, com livro de colorir, e não sobrou nenhum, ainda sempre está entre os livros mais vendidos do mundo aí. É um livro excelente. Talvez eu tenha feito a conta. Acho que tá certo. Esse aqui é o último livro do professor Mário Sérgio Cortella, Ser Humano é Ser Junto, um livro que ele fala sobre preconceito, fala sobre o lixo do preconceito. É muito interessante do ponto de vista do professor Cortella, é um livro que é para qualquer tipo de público, livro rápido de ler, muito rico. E ele me fez ter vontade de ler o livro de outro professor, que é o professor Leandro Carnal, que escreveu um livro chamado Preconceito, uma História. Talvez, se eu não estiver enganado, é esse o título do livro. Esse Ser Humano é Ser Junto eu comprei, eu não, né? Minha mãe comprou para mim bem baratinho. Acho que foi uns 20 reais só. Mas ele é excelente. Eu não sei se ainda está esse preço, provavelmente não. Mas, independentemente do preço que estiver, é bom ser comprado e ser lido. Porque a questão do preconceito é uma coisa que sempre deve ser lembrada, e mostrar o como ela é ruim. Bom, foram esses os 10, 11, porque ainda teve outros livros citados aí, como Noites Brancas junto com O Primeiro Amor do Turgenev. Os 10 melhores aí, dentre os 40 que eu li.